Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui, professor Jefferson Fulaneto, né? E hoje nós vamos falar, pessoal, de um materialzinho. Eu vou falar sobre teoria. Hoje vamos falar sobre teoria do raciocínio lógico. Qual é essa parte, professor, que eu preciso e é essencial para eu aprender raciocínio lógico? É justamente sobre proposição. Meus lindos, olha só. Muitas vezes, quando você diz, não consigo raciocínio lógico, tenho um problema com raciocínio lógico, sabe qual é o problema? É que você não entende muito sobre proposição. É que você não sabe o que é uma declaração, você não sabe o que é uma sentença interrogativa. Então, a partir de hoje, nunca mais vai acontecer esse problema com vocês, certo? Então, vamos lá. Olha só, já fica a dica para vocês. Tô com dúvida, eu quero material, professor, não consigo. Gente, uma dica realityconcurso.net, tá bom? Assim, a professora quer algumas coisas, entra lá, pessoal, fica a dica para vocês, certo? Então vamos lá, eu trouxe aqui, eu vou ensinar de forma bem tranquila, daquele jeito que a maioria do pessoal já sabe como é que funciona, né? Então, vamos lá, falar sobre nosso materialzinho, tá bom? Aquele esqueminha, vou tirar aqui para ficar mais fácil para a gente entender. E vamos lá, pessoal. Primeira coisa que nós temos que entender dentro do raciocínio lógico é sobre proposição, certo? Então vamos lá. De forma bem tranquila, vou diminuir aqui para ficar mais fácil. Olha só. Dentro do raciocínio lógico, nós temos alguns negocinhos chamados de sentenças, tá? Sentenças. Então, nós temos vários tipos de sentenças, pessoal, tá bom? Só que a principal que a gente mais precisa saber é sobre as sentenças, algumas sentenças que elas são declarativas. É toda vez que eu vou declarar alguma coisa, tá? Declarativa. É alguma afirmação, tá? É alguma afirmação, certo? Então, preste atenção, eu tenho sentenças e essas sentenças muitas vezes podem ser sentenças declarativas. É quando eu estou declarando alguma coisa. Um exemplo muito simples, né? Quando eu vou declarar alguma coisa, o carro é azul. Olha que interessante, o carro é azul. Estou declarando alguma coisa? Estou. Só que olha que interessante, muitas vezes, pessoal, essas declarações, elas já vêm embutido o valor lógico. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, o Jefferson, o Jefferson, um exemplo, eu digo assim, ó, o Jefferson Fernando, o Jefferson Fulaneto é professor. Então, olha que interessante, pessoal, é professor. Então, eu tenho sentenças que eu estou fazendo o quê? Estou declarando uma coisa. Então, eu declarei, o carro é azul. Você consegue chegar no valor lógico, verdadeiro ou falso? Consegue tranquilinho, tranquilinho, tá bom? E outras vezes eu tenho declarações que o valor lógico dela já vem embutido. Por exemplo, Jefferson Fulaneto é professor. Então, isso aqui é uma sentença declarativa. E essa sentença declarativa, ela já vem embutido o valor lógico. Tranquilo? Belezinha isso daqui. Então, sentenças declarativas é toda vez lembrando que eu tenho um sujeito determinado, é quando eu tenho um predicativo, um predicado, tá? É quando eu tenho um verbo, lembrando de verbo. Professor, isso aqui é português, sim, meu amigo. Você tem que saber um pouquinho sobre português, tá? Então, sentenças declarativas, elas são consideradas como proposições. E dentro do raciocínio lógico, toda vez que eu estou trabalhando, tá? Eu trabalho com sentenças, estou falando com proposições. Sempre eu trabalho com proposições. Essas proposições podem ser simples ou compostas, mas isso é assunto para outra hora, tá bom? Então vamos lá. Então, sentenças declarativas são proposições. Professor, pergunto, existem outras declarações? Existem outras sentenças que eu preciso saber? Precisa, pessoal, tá? Nós temos mais 5 tipos de coisas que podem ser importantes para a sua prova. Ó. Nós temos aqui ó, mais uma, duas, três, quatro, 5, tá bom? E nós vamos lá. A primeira delas, eu vou colocar em ordem para ficar mais fácil de você saber, tá bom? Eu vou colocar assim, ó, pesos, tá? Eu vou colocar assim, ó, pesos para ficar mais fácil de vocês entenderem.
Pesos é o mnemônico para você nunca mais errar. Pesos não são proposições. Professor, como assim pesos não são proposições? Ó, peso é toda vez que eu tenho uma pergunta, tá bom? Quando eu tenho uma pergunta, eu vou colocar o sinal. É toda vez que eu tenho uma exclamação. É toda vez que eu tenho uma exclamação. É toda vez que eu tenho uma sentença aberta. Aberta. É toda vez que eu tenho uma ordem, estou mandando, quando eu estou mandando, imperativo. E é toda vez que eu tenho sem verbo, é quando eu tenho uma sentença sem verbo, tá bom? Sem verbo. Então entenda isso aqui, meus queridos. Toda vez que eu trabalho, isso aqui costuma cair, despencar em prova. Toda vez que eu estou falando de raciocínio lógico, eu estou falando de sentenças declarativas, tá bom? Sentenças declarativas. Mas eu tenho outros tipos de sentenças, professor? Tenho pesos, sentenças, pesos. Quando eu falo pesos, pesos não são proposições. Por quê, professor? Elas não são proposições. Porque eu não consigo chegar no valor lógico, tá? Eu não consigo chegar, então elas não são proposições, tá bom? Não são proposições. Por quê, professor? Porque eu não consigo chegar no valor lógico. Um exemplo. Pergunta, qual é teu nome? Qual é seu nome? Você não consegue chegar no valor lógico. Uma exclamação é quando eu digo assim, ó, caramba, que carro veloz! Então, assim, você tá expressando uma coisa. Sentenças abertas, pessoal. Geralmente, quando eu tenho assim, ó, x mais y é igual a 5. Isso aqui é verdade ou falso? Não sei, depende. Depende se isso aqui pode, ela tem os dois valores lógicos, tanto verdadeiro como falso. Então você não consegue chegar. Então sentenças abertas, pessoal, elas não são proposições, tá? Elas não são proposições. Ordem, quando eu estou mandando alguma coisa, né? Ordem é imperativo, são as sentenças imperativas, né? As imperativas é uma ordem. É quando eu falo assim, ó, arrume o quarto. Né? Olha só, arrume o quarto, você tem um verbo, só que é um verbo, né, imperativo, uma coisa que você está mandando. Lave o carro, estude mais, tá? E sentença sem verbo, por exemplo, eu dei aqui para vocês o exemplo, ó, o carro é azul. Mas se eu falo assim, ó, ah, pessoal, que isso, o carro azul. Gente, o carro azul não tem verbo, tá? O carro azul, sim, e aí, o carro azul o quê? Isso, o azul é simplesmente um adjetivo do carro. Eu não consigo ter um valor determinado, um sujeito determinado. Não tenho, né? Eu não tenho como determinar, eu tenho não tenho predicado, eu não tenho predicativo, eu não tenho nada, certo? Então fica aqui a dica para vocês. Pesos não são proposições, tá? Proposições, ó, e outra coisa. Proposições, gente, é toda vez que eu vou ter. Eu posso chegar tanto no valor verdadeiro como no valor lógico falso. Eu posso chegar nas duas. Existem sentenças declarativas, existem proposições que ela já vem embutido o valor lógico. Tem outras que não vem embutido esse valor lógico, mas são proposições, certo? Então, pessoal, fica aqui essa dica maravilhosa para vocês. Já se inscreva no canal. Tô com dúvida, preciso de material, preciso de alguma coisa, reality concurso, certo? Forte abraço a todos e vamos lá para mais questões. Já fiquem ligados aí.